Olá, é um prazer estar com você aqui nessa palestra e trazendo para você um tema muito interessante, um tema que vai fazer toda a diferença na busca do sucesso ou quando você não tem a mente programada para ele. Você vai entender exatamente como programar a sua mente, como despertar a sua mente para o sucesso e alcançar os seus objetivos. O nosso tema hoje é exatamente esse: despertar a mente para o sucesso, programar o seu mindset. E eu quero começar trazendo uma reflexão, uma pergunta muito interessante. Venha comigo e olhe, qual é o motivo das pessoas declararem uma meta que é importante, é relevante para elas? Elas ficam extremamente empolgadas, estão comprometidas, né? Elas querem realizar aquilo. Só que elas se deparam com o primeiro obstáculo e aí elas param, elas desistem. Por que as pessoas não conseguem realizar todas as metas que elas se declaram a realizar? Qual é o motivo? Nós vivemos numa tortura, como se a gente estivesse nos punindo. Assim como na mitologia, Sísifos, que foi um rei castigado pelos deuses, e ele teve que levar pela eternidade uma pedra morro acima, montanha acima, e toda vez que a pedra chegava lá no pico da montanha, a pedra rolava e ia para baixo da montanha de novo, e ele ficava nesse ciclo. Parece que estamos vivendo dessa forma. As pessoas declaram suas metas e se prendem, não conseguem chegar ao topo da montanha, voltam para trás, tentam e voltam para trás. Dentro desse contexto, eu quero te trazer e te falar quem sou eu. Bom, eu sou uma pessoa que faz com que as outras pessoas encontrem os seus motivos. Isso através do coaching, através da palestra, através de uma programação neurolinguística. E eu estou aqui hoje para trazer isso. Como nós já nos conhecemos um pouco, eu quero te fazer então um convite. Essa cena é uma cena do filme Matrix. Se por acaso você ainda não assistiu esse filme, não tem problema. Eu vou te relatar essa cena para que você entenda exatamente e então eu possa te fazer um convite. O Neo, que é o personagem principal, encontra então Morpheus, que é o personagem da nossa imagem. E o Morpheus lhe oferece em uma das mãos uma pílula vermelha e numa outra uma pílula azul. E diz para o Neo o seguinte: você pode escolher. Se você escolher a pílula azul, você vai esquecer de tudo. Não vai se lembrar desse nosso encontro, vai voltar à sua vida normal. Mas se você escolher a vermelha, eu vou te levar para um novo caminho. Eu vou te levar para a verdade, vou te fazer conhecer a verdade. Contudo, não há volta. Então, desta forma, eu também gostaria de te convidar a fazer essa escolha. Você pode escolher a pílula azul, desligar o computador agora, não assistir, deixar esse assunto para lá. Ou você pode escolher a pílula vermelha e deixar que eu te leve, que eu te mostre a sua mente. E você vai ter certeza, vai perceber que isso é só o começo. E eu te prometo, assim como Morpheus, te levar a entregar e te entregar a verdade. Legal? Espero que você aceite a pílula vermelha e vá comigo nessa jornada. Muito bem. Bom, se você, então, tomou a pílula vermelha e aceitou esse meu convite, eu vou te revelar agora qual é o motivo que faz com que você não consiga realizar aquela meta, que você trava, que você para. O que acontece? É a autossabotagem da nossa própria mente. A nossa própria mente autossabota as nossas metas, as nossas realizações. E por que isso? A sua mente, ela é sua melhor amiga, mas também ela é sua pior inimiga. E como que isso acontece na nossa vida? Eu gosto muito de uma citação do Nelson Mandela, que ele diz que o nosso maior medo não é que sejamos inadequados. O nosso maior medo é que nós sejamos poderosos além da conta. A nossa luz e não a nossa escuridão é o que nos assusta. Veja bem, a nossa luz e não a nossa escuridão. É interessante que em muitos processos de coaching que eu faço com os meus coaches, certos momentos
eu começo a conversar com eles sobre a realização da meta, sobre se visualizar realizando. E às vezes eles trazem frases como, eu não me vejo realizando, eu não me vejo sendo capaz de realizar, eu não me vejo conseguindo. Isso é uma programação mental que eles têm. E quando eu pergunto então, mas e se você realizasse? E se você fizesse todos esses passos e no final você alcançasse a sua meta, no final você alcançasse o seu objetivo? Como que isso seria para você? E muitas vezes eles ficam sem uma resposta, porque talvez eles nem pensem, a programação mental deles não deixa que eles pensem nem no sucesso. Bom, a nossa mente está programada. Se ela não estiver programada para o sucesso, ela só vai encontrar o fracasso. Então, nós precisamos programar a nossa mente para o sucesso. Essa é a proposta, esse é o objetivo, com que você entenda como programar a sua mente para o sucesso. Legal? Bom, e é um jogo psicológico. Isso acontece internamente, psicologicamente, há uma briga interna. Não é nada externo, está tudo aqui em nós. O conflito é interno. E o conflito é entre o sabotador e o sábio. Isso mesmo. Nós temos o nosso sabotador, que gera a autossabotagem, mas nós temos uma mente sábia. Vamos conhecer um pouco mais. Como que é essa conversa? É uma conversa eu comigo mesmo. E se você, se tem alguma voz aí te falando, quem que é eu, quem que é comigo mesmo? Exatamente essa voz que está te falando é o eu, que está falando com você mesmo. Legal? Essa voz, eu consigo mesmo, elas são duas, são separadas, são entidades separadas. Entenda, você precisa entender esse conceito. Essa voz que está aí na sua mente agora, ela não é você. Ela é parte de você, mas ela não é você. Isso é muito importante porque nós precisamos entender quem é o Self 1, quem é o Self 2, quem é o Ego 1, quem é o Ego 2. Quem é o eu e quem é o comigo mesmo. Para que você entenda já a princípio, o Ego 1 é aquele que fala o que você precisa se desenvolver, que você precisa ir atrás de resultado. Mas ele fala muito mais que você não é capaz, ele fala muito mais que você não vai conseguir, ele fala muito mais que você não tem condições de realizar a sua meta. O Self 1 é o que nós vamos chamar a partir de agora do crítico, o nosso crítico interno. Self 1, ou aquele que fala que você não é capaz, é o que julga, é aquele que critica. Ele faz parte do cérebro sobrevivente. O cérebro sobrevivente é o nosso cérebro mais primitivo. É uma parte do cérebro que ela foi construída lá atrás. É uma parte reptiliana que trabalha com o medo, trabalha com o amor, mas não o amor de sentimento de amor, mas trabalha com a sobrevivência, com o sexo. E esse cérebro, ele busca a zona de conforto, ele busca estar no nível de sobrevivência. Há uma parte também, o sistema límbico, o cérebro emocional, também pertence a essa parte do sistema crítico e uma parte do nosso cérebro esquerdo. Então, isso compõe o sistema crítico Self 1, que está ali para a sua sobrevivência. Se esse cérebro não existisse, se essa mente reativa não existisse, que quer te deixar na zona de conforto, talvez eu e você não estaríamos aqui agora batendo esse papo. Talvez a nossa extinção já tinha chego. É um cérebro primordial, ele é um cérebro que nós precisamos para a sobrevivência, mas ele é um cérebro que era muito mais útil lá atrás, num momento diferente. Agora, no autodesenvolvimento, no descobrimento, nós temos que usar muito mais o Self 2, que é o nosso cérebro sábio, que compõe parte do nosso cérebro esquerdo, no nosso cérebro direito, na verdade, o esquerdo é o crítico, parte do nosso cérebro direito, intuitivo, parte também do nosso sistema de empatia, que são compostos por várias partes do cérebro, parte nossa do lóbulo frontal, alguma parte ali também, ele se conecta e gera então o nosso sábio. E é como uma briga entre, que a gente está acostumado a ver muito em desenho, do anjinho numa orelha e o diabinho na outra. São uma briga interna de qual caminho você deve escolher para a sua vida, para os seus objetivos, para as suas metas. E esse cérebro, ele trava, ele amarra, ele te auto-sabota, ele é o sabotador.
O crítico é o sabotador, é aquele que te impede de realizar os seus sonhos e os seus objetivos. Eu estive com um especialista na mente humana, na mente de sucesso, para se tornar rico, milionário. E se tornar rico, milionário não é só em dinheiro, é mais uma forma de pensar, uma forma de ser. T. Harv Eker, idealizador do programa da Mente Milionária e escritor daquele livro Os Segredos da Mente Milionária. Talvez você conheça esse livro. E ele frisou muito, bateu muito nessa questão do nosso cérebro crítico, onde nós não devemos acreditar em um único pensamento que você pense. Os seus pensamentos são autossabotadores, de uma forma que o crítico te limita à realização. E o Eker, ele é bem específico, ele traz bem essa frase de uma forma forte, de uma forma impactante. É um novo paradigma, uma forma de pensar. Não escutar sua mente, aquela mente que te acompanhou desde criança, a mente que você mais confia, mas é a mente que se torna o seu maior inimigo na busca do sucesso. Sair da zona de conforto. Então, conhecendo o nosso maior inimigo, o crítico, muitas vezes ele é confundido com a voz da razão, mas carrega um potencial incrível, destrutivo, destrói os seus sonhos, destrói as suas metas, destrói os seus objetivos. Esse crítico, ele faz julgamento, ele te coloca em situações de ansiedade, ele te coloca em situações de estresse, ele detona com a sua autoestima. E como então despertar a sua mente para o sucesso? Para despertar a sua mente para o sucesso, você precisa de 3 coisas. Você precisa aprender a programar a sua mente. Você precisa programar sua mente para o sucesso. Você precisa aprender a confiar em você, ter autoconfiança. Aliás, um dos itens de autossucesso mapeados por Napoleão Hill, lá atrás, com pessoas de sucesso, é a autoconfiança. E isso é minado quando o crítico está tomando conta da sua mente. E aprender a não julgar. Nós precisamos não julgar a nós mesmos, nós precisamos não julgar os outros, nós precisamos não julgar as situações. Nós precisamos olhar para as situações como fato e aí entender melhor isso e poder tomar a decisão correta para o nosso sucesso. Legal? Eu vou trazer para vocês agora uma história do Garanhão muito interessante que fala sobre esse julgamento. Bom, certa vez, um fazendeiro, pegou o seu garanhão e foi disputar lá, levar o garanhão para uma disputa. E foi vencedor. Então, quando ele voltou, os vizinhos foram na festa lá de comemoração e falaram: nossa, você é uma pessoa de muita sorte. Quantas pessoas não têm aí um garanhão e você conseguiu ganhar? E ele disse: não, isso não é bom nem ruim. Isso é simplesmente alguma coisa que aconteceu. E aí eles falam: não, isso é bom, e tudo bem. A partir de um certo dia lá, o garanhão fugiu, sumiu da fazenda. E aí os vizinhos ficaram sabendo e então comentaram: nossa, que ruim isso, que coisa ruim que aconteceu, o seu garanhão foi-se embora. E o homem disse novamente: não é ruim nem bom, é simplesmente alguma coisa que aconteceu, ele foi embora, somente isso. Passando um tempo, então, o garanhão reapareceu e trouxe com ele 3 éguas selvagens. E o pessoal não tardou a falar: que coisa maravilhosa, que coisa boa que aconteceu. E novamente o homem disse: não é bom e não é ruim, é apenas um fato, apenas aconteceu isso. Mas o que aconteceu? O filho dele, então, montou numa das éguas selvagens e acabou caindo e quebrando a perna. Como quebrou a perna, lá vieram os vizinhos: que coisa ruim que aconteceu. E o homem disse: não, isso não é bom e nem ruim, aconteceu, é simplesmente um fato. E sabe o que aconteceu? O exército chegou naquela região e tiveram que convocar porque estava havendo a guerra. E todos os jovens tiveram que ir para a guerra, e era a morte certa. Apenas o filho daquele homem não foi, por estar com a perna quebrada. E novamente os vizinhos pensaram em procurá-lo, mas já sabiam a resposta. Veja só, talvez essa história inspire você a pensar e a refletir sobre esse bom e ruim, que na verdade nós seres humanos damos significado a tudo, aos fatos. Nós olhamos através do nosso mapa, através do nosso paradigma.
Bom, e como que nós podemos então programar a nossa mente? Como que nós vamos atingir esse resultado, programar para o sucesso? Como vamos combater o crítico? Como vamos eliminar essa mente crítica? Dessa seguinte forma, através de 3 técnicas que eu vou te trazer aqui. Uma delas é o neutralizador do crítico interno. Nós vamos aprender a neutralizar o crítico. Eu vou te ensinar isso. Eu vou te ensinar também um indicador de autopresença, um índice para você pontuar estar presente. E eu vou te explicar como que isso ajuda você a fortalecer a sua mente sábia. E nós vamos falar também da atitude mental positiva. Isso não é autossugestão, isso é uma postura positiva, é muito mais que uma autossugestão. Isso é você encarar os fatos, as coisas de uma forma positiva e enfrentar aquilo que é necessário. Antes de tudo, deixa eu explicar para você de uma forma diferente aqui como que funciona toda a estrutura da nossa mente para ficar mais claro e efetiva essas técnicas. Deixa eu pegar aqui duas canetas, eu vou trazer o flip chart para cá. Deixa eu ver se está aparecendo, legal. Está aparecendo, eu vou te mostrar agora o seguinte. Vamos fazer imaginando aqui que nós temos você aqui e você tem uma meta. Pode ser um líder de sucesso, progredir na sua carreira profissional, pode ser criar uma nova empresa, se tornar um empreendedor, pode ser se tornar um pai melhor, uma pessoa melhor, não importa. Vamos usar como um exemplo que você é um empreendedor. Você deseja se tornar um empreendedor e ter o próprio negócio. Legal? Então você tem uma meta, você declarou uma meta para ter um próprio negócio, se tornar um empreendedor. Largar o seu emprego, por exemplo, e fazer aquilo que você ama, que você tem paixão. E se você tem a ajuda de um coach, de um profissional, você vai declarar essa meta de uma forma muito específica, de uma forma que a sua mente vai entender ainda mais e você vai estar empolgado, motivado para buscar essa meta. E vamos imaginar que é assim, legal? Nós temos a nossa mente e nós temos o nosso cérebro. Mente é mente, cérebro é cérebro. A mente é como se fosse o software e o cérebro o hardware, fazendo uma analogia com a máquina para ficar mais claro. Dentro do nosso cérebro, nós temos vários pacotes de informações ou conexões neurais que são crenças, que são criadas através das experiências ao longo da nossa vida. Quando você declara essa meta e vai buscar essa meta, o que acontece? Há um sinal emitido entre mente e cérebro. A mente vai buscar dentro do cérebro, nos arquivos, uma referência que você tem sobre empreendedorismo. E aí, o que acontece? Vamos dizer que esse bloco acessa o empreendedorismo. Só que você já teve várias experiências, talvez não de vida que você foi empreendedor, mas você já ouviu vários conselhos de pessoas que você confiava, dizendo que empreendedorismo no Brasil é furada. Você pode ter ouvido que empreender é difícil. Você pode ter ouvido que precisa de muito dinheiro para empreender. E aí, o que acontece? A hora que a sua mente, querendo realizar a sua meta, vem e acessa esse bloco de informações e traz essas crenças enraizadas na sua mente, no seu cérebro, o que acontece? Você recebe um retorno aqui e o seu crítico começa a agir. O seu crítico, com base nessas crenças que te limitam, ele vai falar para você, começa a falar aí na sua mente, ele começa a te falar, você não vai ser capaz, você não tem dinheiro suficiente para realizar, para se tornar um empreendedor, você não tem condições porque você está no Brasil. Ele usa das suas crenças e ele usa toda a linguagem que você conhece
para te fazer desistir. E aí, mesmo que você, como eu disse, se você estiver atuando com um coach do seu lado como parceiro, ele vai fazer você ir atrás da sua meta, ele vai te motivar a isso. E aí você vai procurar a sua meta. Acontece que você não vai conseguir sustentar essa meta. Porque a hora que você vai encontrar barreiras, não tem como não encontrar barreiras. Para tudo na vida, nós temos um caminho a perseguir e nós temos que pagar o preço. E aí você começa a encontrar barreiras e você não vê a hora, você para com o coach, você desiste ou você vai suportando isso até atingir o seu pacote de sessões lá, todo o programa, mas depois quando você tem que agir por conta própria, você para e volta para a zona de conforto. E isso por quê? Por quê, Alex? Porque o seu crítico vai te autossabotar. Ele vai te trazer informações, ele vai colocar, vai julgar e vai deixar você na zona de conforto. Ele vai falar que você não tem capacidade, que você não consegue. Imagina só, quando isso é programado na mente de uma criança, onde o pai, quando a criança fez algo de errado, o pai disse que ela não era capaz. Essa criança está lá e ela vem nessa hora junto com seu pacote de empreendedorismo. Toda a insegurança, todo o medo, isso vem nesse momento. Perceba, se você ouvir ainda o crítico, é pior ainda, ele vai acabar com os seus sonhos. E é exatamente isso que ele faz. Mas para que você entenda ainda mais, deixa eu te trazer aqui mais um exemplo e uma ferramenta muito legal. Essa ferramenta é o ciclo do sucesso que o Tony Robbins desenvolveu. E ela vai mostrar ainda mais essa conexão e o que acontece na nossa mente. Legal? Então, veja bem aqui. Potencial, o P é de potencial, A, ação, R de resultado, C de crença e A de atitude. Nós, seres humanos, nossa mente, todos os recursos estão dentro de nós. Nós temos um potencial ilimitado. Então, por que que nem todos os seres humanos têm um resultado extraordinário? Porque as ações não são, muitas vezes, efetivas para se chegar nesse resultado. E como que isso acontece? Crença. Lembra que a gente falou um pouquinho agora atrás sobre as crenças e o crítico usa delas, das referências que você tem para te auto-sabotar? O seu resultado é a sua meta, é se tornar empreendedor, é atingir, criar o seu produto, criar a sua empresa. E aí você tem um alto potencial. Quando você vai usar desse potencial, o crítico vem e te auto-sabota. Aí você passa a ter ações com insegurança. Você não tem confiança que vai atingir o resultado. Você não confia em si. Você tem sentimento muitas vezes de culpa. E aí, o que acontece? Você vai ter ações mais ou menos para atingir o seu resultado. E o seu resultado não vai ser o resultado esperado, devido às ações que vocês têm tomado, ações limitadas. E com esse resultado, isso vai se retroalimentar na sua crença. Perceba que a sua atitude aqui é uma atitude negativa e a sua crença está sendo ainda mais reforçada. As suas conexões neurais, elas estão cada vez mais fortes, porque o fracasso tem atingido a sua vida constantemente por conta do autossabotamento. Toda vez que o crítico tira o seu potencial, você não tem as ações necessárias com toda ênfase, ações extremamente efetivas para chegar no seu resultado. Quando isso acontece, o seu resultado é medíocre. Sendo o resultado sendo medíocre, você cria profecias autorrealizáveis. Eu não falei para você, o crítico, não falou para você que você não ia atingir aquele resultado? Eu falei para você que era difícil, eu falei que aqui não funciona, eu falei que você é uma pessoa de fracasso, que você não tem autoestima elevada. E aí,
isso retorna e a conexão fortalece. Quando você elimina, né, o crítico que está aqui, você elimina, você tem uma atitude diferente. Você acredita, você luta, você vai em frente e toma as ações efetivas necessárias, com todas as ações que você precisa para atingir o seu resultado. Você quebra essa conexão. Você demonstra para o seu crítico que você é capaz, que você tem todo esse potencial dentro de você. Basta acreditar e silenciar a mente crítica. E aí você passa a mudar esse ciclo e transforma ele num ciclo de sucesso. É por isso que existe um estudo que as pessoas pobres, se o dinheiro que nós temos no mundo fosse dividido entre elas, em 5 a 10 anos, elas estariam da mesma forma que estão hoje. E por quê? Por conta da programação mental que elas têm. É por isso que o Donald Trump, candidato à presidência, já perdeu a sua fortuna e recuperou. Porque ele tem uma programação de sucesso. Ele não ouve o crítico, ele vai atrás do sucesso. Legal? Isso é só para ilustrar, agora vai ficar muito mais fácil e muito mais forte as técnicas que eu vou te ensinar a aplicar. Então vamos lá. Bem, então dando continuidade no que eu estou trazendo para você aqui, nós vamos passar para neutralizador do crítico interno. Nós vamos nocautear o crítico interno através dessa técnica. E a primeira coisa que eu quero trazer para você, para a gente quebrar essas correntes, essas amarras, é que você pense numa meta efetiva, algo que você está tentando realizar e ainda não conseguiu. Esse é o nosso primeiro passo. Pensar em algo que você quer realizar e ainda não conseguiu. O que tem tirado o seu sono que você quer realizar? Segundo, nós vamos identificar o pensamento limitante. Legal, Alex, como que eu me identifico esse pensamento limitante? Sabe aquela coisa que faz você acordar de madrugada, que tira o seu sono, que tira a sua paz, que deixa você com a sensação de culpa, deixa você estressado, deixa você em dúvida, deixa você com baixa autoestima? Exatamente isso que eu quero que você pense. Nesses momentos que a voz na sua mente te fala. Ela te fala que você não é capaz. Ela fala que aquilo que você quer não é para você. Qual é a limitação que ela te põe? E esse pensamento tem que ser algo recorrente, não algo que de vez em quando aparece, porque o crítico ele usa as mesmas frases. Identificando isso, você vai anotar. Após, nós precisamos batizar esse crítico. Batizar como? Parece meio louco, mas você precisa fazer exatamente assim. Essa voz que está falando aí na sua mente é uma voz feminina ou é uma voz masculina? Você precisa, depois que identificar se é masculina ou feminina, dar um nome. Bom, e deixa eu te dar alguns exemplos de experiências minhas com os meus coaches sobre nomes que foram dados aí para o crítico. Um dos meus coaches já chamou o crítico de porco. Outros já chamou de Hannibal. Isso mesmo, do Hannibal Lecter. Outros já chamou de Siniestro. Siniestro é o inimigo do Lanterna Verde, porque ele fez uma referência que o Lanterna Verde usava o poder, né, o poder da força de vontade, né, no seu anel. E o Siniestro, então, impedia essa força de vontade dele, do seu poder. Uma vez, lendo uma referência sobre o crítico, uma criança falou assim, é o fazedor de cocô. Uma outra coach minha já colocou o nome de merda. Vamos aqui, como modelo, usar o nome de porco. Né? Então você pode falar assim, é uma voz de homem, ele fala que não sou capaz, esse porco. Legal? Tá vendo essa emoção? Você precisa começar a ter isso nessa técnica. E nós vamos chegar lá. Colocou um nome, batizou, nós vamos neutralizar. Como? Criando uma frase de poder. Nós vamos agora nocautear o crítico. Agora. E você precisa criar uma frase de poder. Imagine, lembra, o crítico não é você.
É uma mente. Você está colocando um nome, você está distanciando essa figura de você, o crítico e você. Imagina se você encontra uma pessoa, se essa pessoa, ela te segura, ela te coloca para baixo, ela te faz sentir cabisbaixo, inseguro, com culpa, não te deixa e não tem te deixado a vida inteira realizar a sua meta. Perceba o que você faria com uma pessoa dessa. Agora é a sua oportunidade, é o seu momento. Então não venha me dizer que você vai colocar uma frase assim: sai pra lá, crítico. Sai pra lá, seu porco. Não. Sai daqui, seu porco. Some. Desaparece. Se você falar palavrão, não tem problema. Tem que ser uma frase de emoção. Uma frase dizendo que você não aguenta mais. Que você vai destruir esse crítico agora. Entenda? É esse tipo de frase que eu quero que você faça agora. Legal? É assim que tem que ser. Emoção. Use o seu corpo, use a sua expressão, use a sua imaginação, a sua imagem. Imagine alguém na frente e fale com esse crítico. Você não vai me impedir de realizar o meu sonho, de viver a minha vida. Entendeu? Legal. Espero que sim. E por último, você precisa praticar. Você precisa, no momento em que o crítico falar na sua cabeça, você tomar a postura necessária e enfrentar o crítico. É a prática que vai levar você à perfeição e vai enfraquecer essa conexão neural, essa conexão do crítico aí na sua briga interna. E se você falar para mim, Alex, eu quero pegar esse crítico agora, tem algo que eu posso fazer para potencializar? Tem. Veja aqui, ó, que eu continuo. Prática e aumentar o nível. Aumente o seu nível. Como? Quais são os momentos? Qual é o gatilho? Ah, se você está procurando uma meta como empreendedor, qual que é o gatilho que dispara quando o crítico fala na sua cabeça? É no momento que você está fazendo um planejamento, que você vai procurar um empréstimo. É no momento que você está procurando parceiros de negócio. É no momento que você tem que pedir demissão do seu emprego para ele alcançar o seu resultado? Bom, esses momentos, se são esses momentos, você precisa vivenciá-los. Vá atrás desse momento, é como se você chamasse o crítico. Você corra atrás desses momentos. Na hora que você for fazer isso, o crítico vai aparecer e aí você vai enfrentar ele. Você vai para outra situação, o crítico aparece e você enfrenta ele. Assim, você acelera o seu confronto com esse crítico, para você neutralizá-lo. Legal? Bom, essa é só a primeira técnica. Ela tem um poder imenso, um poder gigantesco. Você precisa colocar em prática, lembre-se disso. A nossa segunda técnica é um indicador de autopresença, IPA. IPA é o índice de pontuação de autopresença, estar autopresente. Veja só uma coisa muito interessante, essa frase aqui embaixo. A mente crítica, ela vive no passado e no futuro. Ela te sabota falando coisas do passado, coisas que deram errado, te dando exemplos. E ela te projeta para o futuro de uma forma negativa, imaginando os problemas, te colocando medo, para que você não saia da sua zona de conforto. Mas quando você está conectado à sua essência, ao seu eu, que é o momento presente, ele não aparece. E é autopresença, esse é o indicador. E, legal, Alex, como que eu faço isso? Então, é assim. Quando o crítico falar com você, e essa técnica é muito legal, porque essa técnica você pode usar no momento em que, de repente, você não pode entrar num conflito muito alto com o crítico, ainda mais com uma frase potente para nocauteá-lo. Essa técnica vai te ajudar quando você estiver, por exemplo, você está num ambiente público, um ambiente de trabalho, e aquele crítico vem e fala na sua mente. Então, Alex, como é? Eu vou gritar, eu vou brigar ali. Não precisa fazer isso, você pode usar essa técnica. Você vai falar algo para ele que é o seguinte: obrigado por compartilhar. Você também vai agradecê-lo, mas você vai ignorá-lo. Você simplesmente vai dizer obrigado por compartilhar, mas você não vai ouvir aquilo que ele está dizendo. E depois que você falar isso para ele, em seguida, você precisa focar no momento presente. Como? Através dos seus 5 sentidos.
Deixa eu te dar um exemplo. Vamos dizer que você está num horário de almoço, você está almoçando. Você pode usar o sentido do paladar. Se o crítico falar na sua mente, diga obrigado por compartilhar. E passe a se concentrar no seu alimento, na sua comida. Pegue, de repente, um pouco de arroz, coloque na boca, sinta a textura. Use, o seu olfato, sinta o aroma daquela comida. Se concentre naquele aroma. Se você estiver, por exemplo, tomando banho e o crítico falar na sua mente, sinta a temperatura da água no seu corpo, sinta a água caindo, se concentre nisso. Se concentre na sua respiração. Se você estiver dormindo, sinta o peso do seu corpo. Sinta. Se você precisar fazer algo e tiver com alguma dúvida, preste atenção simplesmente na sua respiração. Se concentre na sua respiração. A partir desse momento, você silencia a sua mente. Você silencia o crítico e você se conecta a si. Legal? Bem fácil, Fácil de fazer. Você precisa medir o seu progresso, o índice de pontuação, a autopresença. Porque aquilo que não é medido, não é gerenciado. Você precisa medir. E essa técnica, o índice de pontuação de autopresença, o IPA, você precisa começar a medir isso na sua vida. Toda vez que você parar e se concentrar na respiração, você se concentrar no sabor, no paladar, na respiração, no que você está ouvindo. Se você está escutando uma música, começa a prestar atenção em um instrumento. É apenas um instrumento na música. Começa a se conectar, estar presente. Você está gerando um índice de IPA. Isso vai aumentar o poder do seu sábio e vai diminuir o poder do seu crítico. Eu te proponho um desafio. Topa? 21 dias é o que muitos cientistas e estudantes do assunto trazem como sendo o tempo ideal para você criar um hábito na sua vida. Então, o desafio é 21 dias. Você praticar o IPA por 21 dias. Veja só, toda vez que o crítico fala, você se concentra, respira, isso já conta como um IPA. Legal? Isso já conta para a sua meta. Em 21 dias você tem que chegar a 100 pontos. Toda vez que você se concentrar, esteja tomando um banho, sentindo, se concentrando na água no seu corpo, já é um IPA. Toda vez que isso acontecer, você soma 1. Eu garanto para você que se você se comprometer, em metade dos dias, você já somou 100 pontos. Mas se acontecer isso com você, eu peço para que você continue, que você complete os 21 dias para gerar esse hábito poderoso na sua vida. Eu tenho certeza que se você fizer isso e completar esses 21 dias, eu quero que você até me dê um depoimento. Eu quero que você fale, Alex, resolveu. Se não resolver, se você fizer e não resolver, você pode falar, porque isso não acontece. Se você fizer, vai resolver, você vai silenciar a sua mente. Coloque uma meta, pense naquela meta que eu te falei no vídeo passado, na técnica passada aqui, no slide passado. Aquela meta que você quer tanto realizar que não tem conseguido. Veja os passos que você não conseguiu dar. Coloque isso, use a eliminação do crítico interno, a neutralização, use o IPA. 21 dias. 21 dias. Eu te garanto que você vai ter um resultado. Mas eu ainda não terminei. Eu ainda tenho mais uma ferramenta para você alcançar o seu resultado. Com tudo isso, você vai ter arma suficiente para ir atrás da sua meta, do seu objetivo. A mente é um lugar próprio. Dentro de si pode transformar o céu no inferno e o inferno num céu. Isso é uma atitude mental. A arte da espada é a reação natural do coração, andar sem manter um padrão e no chegar sem deixar rastro. Tudo possui uma forma e uma configuração. Não é o deslumbrante desdobramento da naturalidade, o coração. O fluido assume uma forma, tão logo se busca um refúgio no menor dos pensamentos. E o adversário golpeia aquilo que toma forma. Isso do livro, o Zen e a arte de conduzir a espada. Perceba, o inimigo, o crítico interno, a partir do momento que você entra num pensamento,
ele te golpeia. E ele te golpeia e ele traz sentimentos para você. Quando você se perde nos pensamentos críticos, você não silencia a mente crítica e não deixa o sábio tomar a frente, você está gerando oportunidade para o crítico te golpear, gerar as emoções negativas, as reações químicas, e como isso alimenta as crenças limitantes dentro de você. Quando você faz um trabalho de coaching, isso ainda fica ainda mais claro, porque há um tempo maior para se trabalhar essas questões, esses aspectos que te limitam, que te atrapalham, e você ainda consegue estruturar ainda mais a sua meta. É muito poderoso, eu acredito muito nisso. E essas técnicas, se você pegar essas técnicas e implementar, eu te garanto, isso acontece na minha vida, isso aconteceu em todas as pessoas que pegaram isso de uma forma séria e implementaram na sua vida. A busca do verdadeiro eu. Deixa eu contar uma história para você muito interessante de autoconcentração. Certa vez, existia uma pessoa lá que queria descobrir o seu próprio eu, encontrar a sua essência. Então procurou lá um guru e foi conversar com esse guru. E disse, eu quero me conectar ao meu ser, à minha essência, alcançar o sucesso, ter paz, ter a felicidade, a plenitude. E aí o guru disse para ele, isso é possível. Você vai entrar naquela sala e você vai meditar o máximo que você conseguir sobre Deus. Então, uma pessoa lá aceitou o desafio, né? Aceitou fazer essa atividade, essa tarefa e entrou então para meditar. Passado 2 horas, saiu da sala e disse ao guru, eu não consigo. Não estou conseguindo, eu estou preocupado com o meu touro, eu amo o meu touro e ele ficou lá na minha casa. Eu vim procurar a solução, mas eu não estou conseguindo me concentrar. Então, aquele guru sabiamente disse à pessoa, entre novamente, só que agora a sua concentração, a sua meditação vai ser no touro. Então, a pessoa entrou novamente no quarto. E se passaram 2 dias e nada da pessoa sair. O guru, então, percebendo que já tinha já entendido o significado da meditação, da concentração, bateu na porta e pediu para a pessoa sair. Você já atingiu o resultado, pode sair. E aí a pessoa lá dentro respondeu, eu não consigo sair, os meus chifres são muito grandes e não passam pela porta. Veja o que aconteceu. A meditação, o estado atingido de concentração, ele foi tão poderoso que se perdeu o senso de separação do objeto de concentração. Se tornou o próprio objeto. Veja só a que nível a concentração pode chegar. A terceira técnica, atitude mental positiva, AMP. Atitude mental positiva, isso é um termo, um conceito criado por Napoleão Hill, que criou a primeira obra baseada nas pessoas de sucesso, baseada na ciência do sucesso. Conversou com mais de 100 pessoas de sucesso. Das 100 escolheu 500 e estudou por 20 anos essas 500 pessoas. Então criou a ciência do sucesso, modelou essas pessoas, as suas crenças, aquilo que elas pensavam, as características que elas tinham. E a atitude mental positiva era uma dessas características. Ter uma atitude mental positiva sobre qualquer coisa é o que gerava sucesso, dos itens que gerava sucesso na vida dessas pessoas. E eu vou compartilhar para você, porque esses mantras são profecias autorrealizáveis. Porque quando o seu crítico fala que você não consegue, isso se torna uma profecia autorrealizada e você não consegue o resultado. Então, é hora de mudar isso. Perceba? E você pode criar o seu mantra. Você pode criar aquilo que é importante para você, aquilo que faz sentido. Mas eu quero compartilhar alguns aqui com você como exemplo. E esses que eu vou compartilhar são mapeados do Henry Ford, são mapeados do Thomas Edison, mapeados do Rockefeller, mapeados do Dale Carnegie. São de pessoas de sucesso e você pode usá-los a princípio na sua vida. Veja só. Faça isso agora. Não importa, o que precisa ser feito tem que ser feito agora.
O que é importante para a realização da sua meta tem que ser feito agora. Isso é uma atitude mental positiva. Essa atitude, ela impede que o seu crítico te limite, que pare você. Porque a atitude, se você tomá-la, ela será mais forte. Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Passe a acreditar. Crie essa crença dentro de você. Como? Primeiro tem a atitude. Quando o resultado for atingido, a sua crença fortalece. E a crença limitante, ela é eliminada. E o crítico já não tem mais poder, músculo, para poder falar na sua mente. Você, só você tem o poder e o controle da sua mente. Não permita que o crítico, que não é você, tenha o controle da sua mente. Que as outras pessoas críticas... Olhe com quem você anda. Nós somos a média das 5 pessoas com quem andamos. As pessoas críticas nos influenciam. Elas alimentam o nosso crítico. Você anda com pessoas que alimentam o sábio ou que alimentam o crítico. Mas saiba que é você que manda na sua mente. Isso é uma atitude mental positiva. A derrota pode ser uma pedra na trilha ou uma pedra no meio do caminho. Tudo depende da sua atitude de encarar isso de uma forma positiva ou negativa. E a atitude positiva é simplesmente uma pedra na estrada e ela vai existir e outras vão existir. Uma pedra eu chuto, ou eu me desvio dela. Agora, se você tem uma atitude negativa, se você não tem a programação mental de sucesso, você vai pensar que aquilo vai travar. O primeiro obstáculo, muitas pessoas no primeiro obstáculo desistem das suas metas, dos seus objetivos. Agora você está tendo o poder de se livrar disso, de programar a sua mente, o seu mindset para o sucesso. Qualquer coisa que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. A sua meta vale a pena? A sua meta é relevante? A sua meta é importante para você? Se é, vale a pena. Pague o preço. Implemente essas técnicas na sua vida. 21 dias. Torne isso um hábito. E eu garanto que você vai começar a ter resultados melhores e diferentes. Abraham Lincoln disse certa vez que ele, pela simples observação das pessoas, entendia o quanto elas eram felizes de acordo com a mente delas. Existe uma pequena diferença entre as pessoas. Essa pequena diferença é a atitude. A grande diferença é se essa atitude é positiva ou negativa. Alex, entendi tudo. Como eu posso fazer isso? Como eu posso? O que queres tu? Desperte o gigante adormecido dentro de você. Ele é mais poderoso que todos os gênios da lâmpada de Aladim. Porque os gênios da lâmpada são fictícios. O gigante dentro de você é real. Como que eu posso despertar o meu gigante, despertar a minha mente para o sucesso? Como eu posso? Simples assim. Agora, simples assim. Pratique o neutralizador do crítico interno. Pratique a técnica de IPA, o índice de pontuação da autopresença. Esteja presente, é fácil. Tenha sempre a atitude mental positiva. Olha que combinação poderosa. Isso é um poder tremendo. Todos os recursos que você precisa para implementar isso, que eu estou te passando, está dentro de você. E você viu que isso funciona. Quando eu fiz os quadros para você aqui no Flipchart, você percebeu o ciclo de sucesso, a nossa crença, como isso funciona, como isso é mapeado, as emoções. A área do cérebro, ela acende de acordo com uma atitude positiva e com uma atitude negativa. Isso está provado, a ciência tem trazido cada vez mais isso, a psicologia positiva tem estudado isso, os processos de coaching, a programação neurolinguística, neurociência, tudo está nas suas mãos. E é assim que você vai despertar o seu gigante interior. Antes de terminar, eu gostaria de te convidar a ganhar um presente especial. Você vai precisar mandar apenas um e-mail para mim,
alexsandro.coach@gmail.com. 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 E mande com o assunto Despertando um Mindset Vencedor. E eu vou te mandar um material que vai te ajudar ainda mais a complementar essa palestra, essas técnicas. E vai te ajudar a intensificar as suas ações em busca do seu resultado. Legal? Uma grande jornada. Foi uma grande jornada que nós tivemos aqui. Eu espero que seja uma das mais importantes e impactantes na sua vida, na sua história. E você tem o meu e-mail, alexsandro.coach@gmail.com. Depois de 21 dias, se você quiser mandar o seu depoimento para mim, contar a sua meta, a sua história, antes e depois desse nosso encontro, dessa nossa jornada, me conte. E se porventura, aí na sua mente agora, estiver uma voz dizendo, isso não funciona para mim, isso não funciona, isso não é para mim, eu não vou conseguir fazer isso parece muito simples, isso não dá o resultado que eu quero. É o seu sabotador que está falando, com medo que o seu gigante saia daí de dentro, que o seu gigante desperte, que a sua mente seja programada para o sucesso, porque sabe o que vai acontecer? Esse limitador aí, esse crítico, ele não vai ter mais força, ele não vai ter mais músculo para sustentar o gigante com potencial ilimitado que você tem dentro de você. E agora, como eu disse, todos os recursos estão dentro de você, só depende de você. Você tem tudo que você precisa para mudar a sua vida, mudar a sua história. Qual é a história que você deseja construir? Ou você vai continuar contando historinha que são desculpas por você não ter atingido o resultado na sua vida? Você tem tudo para atingir o resultado, está nas suas mãos. Seja você um empreendedor, seja você um líder, um pai de família, alguém que quer potencializar a sua carreira, a sua vida pessoal, não importa. É tudo uma briga interna. E o crítico te limita. E você agora tem esse poder. E agora, você escolheu tomar a pílula vermelha e está aqui comigo. Eu te falei, eu ia te levar ao conhecimento da sua mente. Eu estou te entregando o poder e não há mais volta, porque agora você sabe como fazer. E se você não fizer, é uma escolha sua. E veja só, nós precisamos ser autorresponsáveis. Afinal de contas, somos nós que deixamos o crítico tomar conta. Essa é a sua escolha. Ou deixa ele tomar conta ou não. E deixa eu te deixar umas mensagens aqui, para a gente então finalizar essa nossa palestra, esse nosso encontro. Legal? Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos fazemos o mundo, disse Buda. E com os nossos pensamentos nós fazemos o nosso mundo, disse eu. Quando o jogador do jogo interno tiver à procura e encontrar o seu caminho para a vivência direta do Self 3, é uma combinação entre o Self 1 e o Self 2, o eu e eu mesmo, uma evolução, transcender. Quando você chegar no Self 3, o segredo que satisfaz os mais profundos anseios do seu coração, você terá acesso ao catalisador, capaz de finalmente tranquilizar a sua mente. E aí todo o seu potencial como ser humano poderá revelar-se, sem a interferência do Self 1, que é o ego que te trava. Você vai jogar o resto do jogo, que é a sua vida, com a alegria crescente e sendo capaz de expressar com amor a sua humanidade singular, de acordo com seus próprios talentos e circunstância, e se tornar definitivamente livre. Isso é uma mensagem do livro O Jogo Interior de Tênis. E eu desejo a você sucesso. Meu muito obrigado. Tenha uma vida sem limites. Desperte o seu gigante interior. E eu te saúdo agora com um namastê. Até breve.